Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é incrivelmente bom, Senhor. A gente tem uma noção muito limitada da sua bondade, Senhor. Mas ela já nos atinge como, Senhor, como um dia, Senhor. Como um dia maravilhoso, Senhor, que temos na tua presença, Senhor. Que marca os nossos corações, onde jamais podemos esquecer que o Senhor é vivo, que o Senhor reina, que o Senhor é o Deus eterno. Senhor, estamos aqui, Senhor, para co-governar com o Senhor, colaborar com o Senhor, trazer a realidade do céu para a terra, Senhor, trazer a realidade do reino de Deus, Senhor. Muda as nossas mentes, Senhor, muda os nossos corações, Senhor. Nós queremos andar como Jesus andou sobre a terra, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, os nossos erros, Senhor. E infinitamente, muito obrigado, Senhor, por Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É uma obra tão fantástica, Senhor, tão maravilhosa, Senhor. Tão incrível, Senhor. Que obra, Senhor. Que obra, Senhor. Que obra linda, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Aleluia. Deus é bom, amém? E eu tenho pensado muito assim nessa bondade de Deus, né? Como Deus é bom, meus irmãos. E hoje é um dia especial para a gente refletir sobre isso. A gente ainda está falando sobre identidade, mas é impossível não falar de Jesus, né? Até porque Ele é o reflexo daquilo que, ou Ele é a essência daquilo que realmente devemos viver, esperar, almejar. Ele é o cristão perfeito, né? Se você quer saber como é a vida de um filho de Deus, como de um cristão, veja como é a vida de Jesus, né? Veja como é a relação dele com as pessoas, veja como é a relação dele com o Pai, veja como é a relação dele com as desgraças, as frustrações, as traições, os erros dos outros. Observa, lê a Bíblia, medita, pede ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai te revelar como Jesus andou sobre a terra. E Ele sim é a verdadeira e perfeita. Desculpa. Não é a Siri que vai pregar, não. Mas Ele é a perfeita imagem do Pai. E Ele é o perfeito cristão. Amém? Hoje a gente está muito feliz, né? Porque hoje é um dia em que o Brasil celebra, né, que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Não porque você vem à igreja somente. Não porque você um dia levantou a sua mão para Ele. Mas porque quando você levantou a sua mão para Ele e falou: Senhor, eu creio que o Senhor vive, que o Senhor reina. Então você experimentou a realidade da presença de Deus. Então você experimentou que Ele está vivo. A Bíblia diz: provai e vê que o Senhor é bom. Amém? Provai e vê. Experimentem que o Senhor é bom. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Não tem outro. Não tem outro. Ele já existia. Antes de todas as coisas, Jesus já existia. A Bíblia diz em João 1:3, se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, porque eu vou falar aqui vários versículos e vou compartilhar com vocês. Não tem como a gente estar colocando no projetor, porque eu vou estar compartilhando um pouco rápido. Então, se você quiser deixar a tua Bíblia aberta, eu vou lendo aqui também.
João 1:3 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus sempre existiu, porque ele é Deus, amém? Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus é Deus. Imagina, né? A Lua, ela tem 600 vezes, uma dimensão 600 vezes menor do que o Sol. E ela está a uma distância da Terra 600 vezes mais próxima, de uma forma perfeita. A gente tem uma atmosfera perfeita, tudo perfeito, a criação é perfeita, tudo perfeito. Deus criou todas as coisas. Não existe nenhuma rebeldia no universo, só na Terra existe rebeldia, porque o homem, ao invés de fazer a vontade de Deus, ele desejou fazer a sua própria vontade. E aí aquele que sempre existiu, aquele que criou todas as coisas, meu irmão, eu estou falando daquele que criou todas as coisas. Da sua boca saiu o sol, da sua boca saiu a luz. Aquele que sonhou com cada um de nós, se tornou homem. É grande demais para que a gente tenha dimensão do que é isso. Eu não estou falando assim, porque a gente está falando do verbo, Deus eterno. A gente não está falando de uma mensagem, Ele é a mensagem. A gente não está falando de uma pregação, Ele é a pregação. A gente não está falando de uma esperança, Ele é a esperança. Ele é todas as coisas, Ele é o eu sou, que o Senhor nos prometeu. Ele é o verbo eterno, Criador de todas as coisas, e se tornou homem. Nós não sabemos o que é isso. Para te dar uma pequena demonstração, para que você possa ter uma pequena percepção do que é isso, seria como se talvez você se tornasse um rato, ou uma coisa pior, talvez um verme. Só que não se compara, porque a gente está falando que Deus se tornou homem, e o homem é uma criatura, o verme também é uma criatura, mas Deus é o Criador, Ele não é uma criatura. Então não tem parâmetros de comparação para entender o que é Deus se tornar homem. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Não há termo de comparação. É difícil para que a gente possa entender tamanha bondade de Deus. E a gente para pensar que Jesus, a gente olha para a cruz e fala, Jesus foi humilhado na cruz. Não, meus irmãos. A humilhação dele começou muito antes. Quando ele resolveu se fazer carne, se esvaziar de si mesmo. Quando o verbo se fez carne, foi algo tão tremendo, foi o próprio Criador assumindo a forma da criatura. A humilhação de Jesus, ela não começou na cruz, ela começou em Belém, no nascimento de Jesus. Aliás, Maria batia nas portas, mas todas as pessoas falavam, ela estava para parir, ela estava para dar luz ao Salvador, ao Deus eterno, ao Rei dos Reis, ao Criador de todas as coisas. E ela estava para dar a luz e ela batia nas portas e as pessoas falavam, não, aqui não tem vaga para você. Aqui não tem vaga para você. Aqui não tem vaga para você, estamos cheios. Assim é a vida da maioria das pessoas. Quando você fala, olha, Jesus está batendo na sua porta, a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, só tem uma maçaneta, ela é por dentro, ela não é por fora. Jesus não arromba a vida de ninguém, porque Ele é tremendo demais. Se Jesus tivesse vindo à terra e feito tudo o que Ele fez como Deus, seria fantástico. Mas Ele, a Bíblia diz que Ele esvaziou-se de si mesmo, deixou o seu trono de glória. Não é como o homem ser um verme, porque o homem é criatura, o verme é criatura, mas Deus é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas.
Com as palmas das suas mãos, Ele mede o universo. Ele é o Senhor. Ele conta cada fio de cabelo que temos na cabeça. Ele continuou sendo o Verbo. Ele continuou sendo Deus. Mas agora, Ele decidiu esvaziar-se de si mesmo. Como a gente é cheio de tantas coisas. Mas Jesus está se esvaziando. E aí, Ele teve uma vida perfeita. Ele não era como nós. Ele é um modelo de cristão a ser seguido. Isso chama-se a graça de Deus. É um favor que nenhum de nós merecia. E aí, Jesus, como homem, continuou se esvaziando. De que forma que ele foi se esvaziando? Não fazendo a sua própria vontade. Como é que o primeiro Adão caiu? Fazendo a sua própria vontade. Como é que o ser humano vive? Baseado nas suas emoções, nas experiências passadas, no seu passado. Ele vive baseado nas coisas que passaram. Mas Jesus, Ele cura o seu passado. Ele restaura a sua vida. Ele te dá um presente, um futuro que você é incapaz de obter. Sem Ele, não temos como ter. E Ele continuou fazendo a vontade de Deus. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Atos 10, 38 diz: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, na vida de Jesus, é incrível a santidade de Jesus. É incrível. É incrível como ele é separado e ele obedece ao Senhor e ele busca ao Senhor. E o que ele está fazendo ali, ele está mais do que simplesmente manifestando a bondade de Deus, porque o Filho de Deus se fez filho do homem para que o Filho do homem pudesse se tornar filho de Deus, para que pudesse ter uma referência. A sua referência do que é ser um filho de Deus é Jesus. E a gente não admira somente a sua santidade, mas também o poder que se manifestou através da vida dele. Ele fez muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. Curou enfermos, deu vista aos cegos, ressuscitou os mortos. Aliás, toda vez que a morte cruzava a vida de Jesus, ela já estava comemorando, mas ela tinha que sair correndo. Foi assim com a filha de Jairo. Foi assim com viúva de Naim. Amém, obrigado, Samuel. Tinha me esquecido. Foi assim com a viúva de Naim, né? O pessoal estava no cortejo, mas eles não sabiam, a morte não sabia que Jesus ia passar por lá. Ela estava comemorando a morte do garoto, mas a morte não sabia que Jesus ia passar por lá. Porque a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. E quando Jesus toca aquele caixão, aquele garoto se levanta. Um tempo passou e o amigo dele morreu, o nome dele era Lázaro. De novo a morte está comemorando a morte de Lázaro. Mas ele não sabia que Jesus ia passar por lá. E quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, a morte foi obrigada a se afastar. E Lázaro ressuscitou. E quando Jesus morreu na cruz, naquele dia, naquele ato, muitas pessoas ressuscitaram e foram vistas em Jerusalém. E o seu próprio funeral ele estragou. A Bíblia diz que ao terceiro dia, a Bíblia não fala isso, mas eu fico imaginando, né, o inferno comemorando que matou o Filho de Deus.
E o inferno, o diabo, os demônios, Lúcifer está lá. Não é mais Lúcifer, né? Agora ele é Satanás. E ele está lá no inferno comemorando com o pessoal que eles mataram o Filho de Deus. E de repente, aquela luz vai adentrando o inferno. E o diabo pensa: o que é isso? Tragada foi a morte na vitória. O Senhor foi lá, desceu, pegou a chave do inferno, pegou a chave da morte, pregou para aqueles que tinham morrido antes dele, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Amém, glória a Deus. Subiu como homem. Subiu como homem. Subiu como homem. Lázaro morreu de novo. A filha de Jairo morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. Mas Jesus ressuscitou e subiu aos céus, no corpo glorificado, e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Sabe por quê? Porque assim como Ele é, sejamos também nós nesse mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,6: aquele que diz que está nele, se você diz, eu estou em Cristo, a Bíblia diz que aquele que diz que está nele, deve andar como Ele andou. Jesus é referência, Jesus é referência. Jesus andava sobre as águas. Jesus curava os enfermos. Jesus se relacionava com o Pai de uma forma como ninguém nunca se relacionou antes. Olha que coisa interessante isso. Diz assim em Gênesis 17:6. Deus falando com Abraão diz assim: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Abraão é o pai de quê? Abraão é o pai de quê? Abraão é o pai da fé. Abraão, depois da queda do homem, foi o primeiro a se voltar para Deus verdadeiramente, a obedecer o Senhor. A Bíblia diz que Deus fez a Abraão, apesar dele já ser idoso, uma promessa. Falou: olha aqui, ele está fazendo aqui uma promessa, você vai ser pai, você vai gerar reis, você vai frutificar, farei nações de você. Mas ele já era muito idoso, e a mulher dele era muito idosa, mas ele creu, e por isso ele é o pai da fé. E quando ele tem o filho dele, o Isaac, Deus vira para Abraão e fala: ó, agora está vendo a tua promessa de que você vai ser pai de uma multidão? Me dá o seu Isaac, sacrifica ele para mim. E ainda Abraão, de madrugada, Abraão pega, levanta e leva o Isaac. Mas que fé é essa? É a fé em qualquer coisa? É a fé numa religião? Não. Cutuca a pessoa que está ao seu lado. Não deixa ela dormir não. Fala: olha, isso é importante. Dorme não. Melhor ainda está por vir. É a fé em Deus. Não é qualquer fé. É a fé em Deus. Então, Deus não tem nenhum problema de falar para Abraão: olha, vão sair reis de você. Vai ter um momento em que eles vão parar de crer em mim. Deus já sabia disso. Eles vão querer olhar para um rei. Deus não tem nenhum problema de falar isso para ele. O problema é a definição para a gente do que é ser um rei. Porque a gente está acostumado a ser servido. Quanto maior é o cargo da pessoa, mais ela quer ser servida. Assim é o sistema desse mundo. E se você olhar para Israel, você vai ver que tiveram bons reis. Mas o rei dos reis, Jesus, o Filho de Deus, ele nos trouxe uma revelação também do que é ser realeza, de como é que a sua perspectiva se parece. E foi necessário isso, porque a nossa visão de realeza é totalmente distorcida. Jesus é o exemplo perfeito. Quando ele pega uma toalha e lava
os pés dos discípulos, ele está nos ensinando que a gente deve governar com o coração de servo e servir com o coração de rei. Deus é intencional conosco. Quando nos convertemos, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais. Meu irmão, é maravilhoso, porque é de lá que você pode governar. É de um local onde tem uma quantidade de paz infinita, onde tem uma quantidade de amor infinito, onde tem uma quantidade de recursos infinito, onde o tempo é diferente. O tempo é diferente. Às vezes você fica 3, 4 anos para resolver uma determinada situação, mas no céu, Deus faz um decreto, e é no momento, e está resolvido. Mas a gente quer continuar resolvendo tudo pelo nosso braço, pela nossa força, ao invés de nos submetermos e vivermos como Jesus andou sobre a terra, governando com o coração de servo, e servindo com o coração de rei, em obediência. Eu não estou falando que você não vai ter erros, eu não estou falando que você não vai cometer problemas, ou você não vai pecar nunca mais, não é isso. O que eu estou falando para você é que existe um caminho muito melhor, e à medida em que a gente vai se relacionando com Deus, à medida em que a gente vai realmente buscando a sua face, à medida em que a gente vai desejando a sua presença, Ele se manifesta em nós e através de nós. Ele não está longe, Ele habita em nós. Um rei, ele olha um problema e ele não pensa, meu Deus, como é que eu vou consertar isso? Ele não se apavora em passar isso para alguém. Ele sabe que carrega autoridade. Ele sabe que existem recursos infinitos e que Deus tem solução para todo e qualquer problema. Uma coisa interessante, quando eu vejo a oração do Pai Nosso, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Por que ele falou essas palavras? Porque ele não quer que a gente repita essa oração, ele não quer que a gente fique repetindo isso, mas isso é uma diretriz apostólica. Isso é uma diretriz apostólica. O que é um apóstolo? Alguém que foi comissionado por um rei, e ele carrega ali toda a autoridade para reunir os recursos necessários para transformar aquela terra pela qual ele foi enviado em um local parecido da sua origem. As terras que eram conquistadas na Grécia, eles enviavam os apóstolos. Era como se fosse um grande almirante, um grande general, que ele carregava toda a autoridade do rei. E ali ele reunia todos os recursos necessários para que aquela terra fosse parecida com a sua terra de origem. Então, Pai nosso que está no céu, Pai é a identidade, irmãos. Pai é a identidade. Quem diz que é nosso Pai é o Pai. É o Pai que confirma nos nossos espíritos que podemos chamá-los de Abba Pai. É o Pai que nos dá aquela firmeza, aquela confirmação, aquela certeza de que não estamos sozinhos, que temos um Pai bom, fiel, vivo, real, cuidando de nós a cada momento. Então, Pai nosso é a identidade de filho. Em Mateus 3,17 diz assim: eis que uma voz do céu dizia, Jesus estava sendo batizado aqui, e diz assim, eis, no momento do batismo, quando ele sai das águas, a Bíblia diz que os céus se rasgaram. Os céus não vão se rasgar, irmãos, já foram rasgados. Não fique pedindo a Deus uma coisa que Ele já fez, nem no meio do louvor, nem em lugar nenhum, porque você não vai ter, Ele já fez. Ele não vai fazer de novo, é uma questão de fé, é uma questão de direção. Sim, Ele vai voltar, mas os céus já estão rasgados. Temos um novo, vivo caminho. Mateus 3,17, eis que uma voz dizia, este é o meu filho, o amado, vírgula, em quem me comprazo. Filho, identidade, o amado, intimidade, em quem tenho alegria, influência. Essa é a vida de um filho.
Essa é a vida de um filho normal. Quando Deus vira para você e fala, você é meu filho. Quando o Espírito Santo no seu coração diz, você é meu filho. Cara, isso é extraordinário. Isso não é uma religião. Todos os homens que tentaram criar uma religião, todos eles morreram, estão enterrados em algum lugar. Buda está enterrado em algum lugar, Maomé está enterrado em algum lugar. Esses homens estão enterrados. O que criou a religião comunista está enterrado, está lá na Rússia. Esses homens estão enterrados. Mas só um ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, o nome dele é Jesus Cristo. O Filho de Deus. Venha o teu reino. Esse é o propósito, irmão. Você não sabe o teu propósito na terra? Teu propósito na terra é trazer o reino dos céus. Você está sentado nas regiões celestiais, não é um lugar para onde você vai, é um lugar onde você já está, onde você pode simplesmente abrir seus olhos e desfrutar daquilo, e trazer essa realidade para a sua casa, para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu trabalho. Qual o nosso destino? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Destino de todo cristão é fazer a terra parecida com o céu. Assim como foi feito no começo, no Éden. No Éden foi assim. E você tem acesso a recursos divinos para isso. Por isso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Amém? Esse pão, esse recurso para mudar o mundo, para trazer o céu, está disponível todos os dias. Amém? Os reis, eles não pensam a partir do que eles não têm. Eles pensam a partir do que ele tem. E, meu irmão, o que você tem como seu maior recurso? Deus. Mas para fazer a vontade dele, não a sua. E é fantástico. Mateus 6,33, e aqui tem um caminho para a gente viver essa realidade. Diz assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus está dando ênfase, buscar em primeiro lugar. Deus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, a gente deve adequar o nosso sistema de crenças e valores ao reino de Deus, à realidade de Deus. Não é o reino dessa terra. Não é tudo que você viveu até hoje. O que você viveu até hoje, eu sei, é incrível. Mas nem se compara com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? A gente foi chamado para reinar em vida. A gente foi chamado para reinar em vida. A gente não foi treinado para isso. Nenhum de nós foi treinado. A gente foi treinado para ser órfão. A gente foi treinado para ficar com pires na mão. A gente foi treinado para farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente foi treinado para fugir da dor. Jesus nunca fugiu da dor. Ele nunca fugiu de nada. Ele não era orientado pelo medo. Ele era orientado pelo amor do Pai. Ele fazia o que viu o Pai fazendo, amém? E assim ele estabeleceu um parâmetro para nós. Romanos 5,17 fala isso. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida. Você reinará em vida por Jesus Cristo. A nossa identidade está nele. Se relaciona com ele e você vai saber quem você é em Cristo Jesus. Quem você é como nova criatura. A nossa identidade ela não pode estar construída nos nossos títulos, nas nossas funções, ou no ministério, ou nos dons.
ou naquilo que somos mais poderosos, ou no dinheiro que carregamos. Essas coisas não dizem quem você é. São privilégios e são funções. Mas não é o que te define. Para reinar em vida, você precisa ter uma mudança interna. Você não tem como reinar em vida se o seu interior não for transformado. Por isso há uma luta para que você não ouça a Deus. Há uma luta para que você não busque a sua face. Há uma luta para que você venha aqui só no domingo e ache que isso basta. Há uma luta para a gente não viver em comunhão. Há uma luta, irmãos. Há uma luta, uma guerra. Por quê? Porque o diabo sabe que no momento em que entendermos quem somos e o que podemos fazer, ele sabe o estrago que um cristão é capaz de fazer no reino das trevas. Ele sabe. Jesus é a luz do mundo, amém? E quando ele fala, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por que isso? Porque ele fez uma mudança no nosso interior. Que mudança é essa? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, enquanto estiver vivendo você, boa sorte. Mas a Romanos me chama de morto. Eu me lembro de um testemunho do Blaine Cook. E ele foi o cara que startou o Randy Clark, né? A gente conhece mais. Tem um ministério incrível de cura. A gente já teve com ele várias vezes e são milhares de pessoas curadas assim, um negócio assim fenomenal. E o que eu mais gosto no Randy Clark é que ele ensina as pessoas o que elas podem fazer, né? E as pessoas também liberam cura como filhos de Deus e muitos pela primeira vez. E sempre é emocionante quando a gente vê uma pessoa que não tinha a menor noção, né? A gente estava com o Teco no evento de jovens que teve aqui no Rio de Janeiro, estava ministrando, e no final a gente falou, bom, a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, porque é muito fácil, né? Se tornou uma coisa muito comum. Filho de Deus, quem é o filho de Deus? Todo mundo levanta a mão, beleza. Então tá, então a gente pede o pessoal levantar, e quem estiver enfermo, liberar a cura, 30 segundos, e um montão de gente é curada. E a coisa mais fantástica, eu não sei se é as pessoas sendo curadas, ou se são aquelas pessoas que nunca imaginavam que Deus podia curar através da vida delas, e elas vêm chorando. Aí eu falo, puxa, você foi curado de alguma coisa? Dá aqui o seu testemunho. Não, é porque eu nunca imaginava que Jesus podia me usar dessa forma. Há tantas crenças limitantes de quem Deus é, de quem Jesus é, dentro da igreja, do que os cristãos são capazes de fazer. Como filhos de Deus, ou você acha que Deus ia te dar essa incumbência de reinar sobre a terra, de trazer o reino dele para a terra, e ele não ia te dar autoridade para isso, irmão? Deus te deu autoridade para fazer isso. Deus te deu poder para fazer isso. Por isso a Bíblia diz que os sinais e maravilhas seguirão aos que creem. Não é normal uma vida sem sinais, não é uma vida normal. Uma vida de que a gente vem para a igreja, a gente medita na palavra, a gente vai para casa, estuda, glória a Deus pelo seu estudo, glória a Deus por isso, mas o quanto disso está transbordando como rios de água viva, fazendo com que os paralíticos ao seu redor falem, o que está acontecendo aqui? A sombra desse rapaz passou aqui, a sombra dessa menina passou aqui, e eu estou conseguindo mexer minhas pernas. Cadê isso, irmãos? Lembra que eu comecei lendo para vocês? Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E isso está disponível para cada um de nós. Não apenas andar apenas em obediência, devemos andar em obediência, mas devemos andar também como ele andou, em relacionamento, intimidade. A gente tem que ter a ambição de viver a partir da mente de Cristo. E não da nossa própria mente, da nossa própria realidade. É governar do mundo interno para o mundo externo. Sabe o que é governar do mundo interno para o mundo externo? Jesus está dormindo. O barco está quase afundando. Os discípulos estão apavorados.
Tá batendo onda, tá chovendo, tá fazendo água. Eu sei porque eu já passei por uma situação parecida. No meio do oceano é assustador isso. E eu velejava, atravessando alto mar, e eu me lembro de pegar uma dessas tempestades e é assustador, irmão. Você não faz mais nada a não ser orar. Você olha para um lado é água, para o outro lado é água, e se afundar dá ruim mesmo. E lógico, os caras estavam apavorados. Então, um sentimento até que razoável, amém? E eles acordam Jesus, o Rei da Glória, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei dos Reis, que se moveu como homem para ensinar eles e ensinar nós. O que é você se mover como filho do homem, o filho de Deus, cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo, meu irmão, que a gente dá tão pouco valor, é Jesus, sem limites, habitando dentro de nós. E aí eles acordam aquele homem fala assim: você não se importa que a gente vai morrer? Como assim você não se importa? Como assim? E Jesus fala: paz nesse lugar, aquieta-se. E a tempestade obedece ele. Sabe o que é governar do mundo interior para o mundo exterior? É isso. Muitas vezes você está numa tempestade na sua vida, você está achando que você vai naufragar. Eu já passei várias situações dessas, irmão, e eu ainda vou passar várias. Achando que eu vou naufragar, achando que eu vou ter aquele problema que, meu Deus, agora. E aí você chega a duvidar de Deus. Deus, você não se importa? A paz dentro de Jesus era tão maior do que a tempestade, que quando ele abriu a boca e falar paz nesse lugar, a paz dele foi transferida para o mundo externo. Isso é que é você governar de dentro para fora. O mundo ao redor passa por você e ele fala assim: cara, eu queria tanto ter a paz que você tem. Como é que você consegue ficar em paz nessa situação? E eu posso dizer para vocês, ele te pergunta isso porque ele não sabe perguntar da forma correta. Sabe qual é a forma correta? A forma correta é assim: meu irmão, de que planeta você é? Você não está vendo o que está acontecendo? Peraí. De que reino você é? De que planeta, meu irmão? Me fala, eu quero ir para lá. Eu quero ir para esse planeta também. Você é um extraterrestre? O que é isso? Você não tá, como é que você está em paz nessa situação? Não é possível. Guido, cadê o Guido? Você distribui o pessoal para mim, por favor? Eu já estou terminando. Queria chamar já o grupo de louvor, se puder ir vindo para cá. As doenças psicossomáticas são as que mais matam no mundo, gente. Sabiam disso? Primeiro, a do coração. Hoje a depressão, o que é segunda? Terceira? Hoje já é a terceira doença que mais mata no mundo. A do coração, psicossomática. Depressão, psicossomática. O que é psicossomático? Que a Bíblia já fala isso há muitos anos. Milhares de anos atrás a Bíblia já fala sobre isso. Psicossomático é o que está dentro importa. É isso que a gente está aprendendo. O que está dentro importa. A Bíblia diz que você vá bem, a sua saúde vá bem, assim como vai a sua alma. O que está dentro importa. O que você carrega dentro de você? O que você valoriza mais? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Ou são todas as outras coisas, todas as outras distrações, todos os outros interesses? Porque afinal de contas o tempo está passando, meu irmão. Que tempo? Que tempo que está passando, irmão? Que tempo que está passando? Que tempo que você está perdendo? Sabe qual é o tempo que você está perdendo? Aquele em que você não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Esse tempo é lixo. Não, mas eu não posso viajar, pode? Mas eu não posso comprar um carro, pode? Não estou falando isso. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é:
A gente tem uma eternidade inteira. Você acha que Jesus ia deixar o seu trono de glória, se fazer carne, habitar entre nós? Meu irmão, foi cuspido, foi chicoteado. A gente não está falando de qualquer ser humano, a gente está falando de Deus. Eu acho interessante, né? Você vê a Bíblia, e quando você vê aquele The Chosen, eu acho tem umas coisas que eu acho tão legal, que você vê o The Chosen, você vê ali os discípulos, né? Animados, né? Quando as pessoas são curadas, quando Jesus anda sobre as águas, quando os milagres acontecem, quando a tempestade se acalma, você vê os discípulos assim, de boca aberta. Claro, meu irmão, não existe outra coisa que você possa fazer, nenhuma outra posição você pode ficar, não ser de boca aberta. Diante de Deus, a única expressão que você pode ter é de boca aberta. E ali eles estavam tendo a experiência de conviver com Deus, e eles ficavam de boca aberta. Mas os homens tiveram inveja de Deus e desejaram que ele não abrisse os olhos de toda a raça humana, para que eles, através da religião, pudessem governar a vida das pessoas, controlar. Religião tem a ver com controle, o quanto ele consegue controlar a sua vida. Mas Deus, o Verbo, se fez carne e Ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. A gente nem sabe direito o que é isso, mas Ele sabia que sem isso nós não tínhamos chances. Devemos tudo a Ele, irmão. Você acha que você é filho de Deus porque você é uma pessoa incrível? Desculpa. A coisa que te fez incrível foi você ter aceitado esse presente de Deus, que é a sua salvação. É um presente. É um presente que te dá a oportunidade de caminhar como Ele andou sobre a terra, de fazer as escolhas. Eu queria que você fechasse seus olhos rapidamente. Feche seus olhos. Eu queria... Não precisa apagar não, pode deixar aberto, pode deixar aberto. Eu queria pedir ao Senhor, Espírito Santo, meu amado Espírito Santo, Senhor, eu te peço, mostra-nos, Senhor, as obras de Jesus, mostra-nos, Senhor. Mostra para cada um aqui, Senhor, para cada alma aqui, para cada espírito aqui, Senhor. Mostra, Senhor, como é que o Senhor andou sobre a terra, Senhor. Como é que o Senhor andou sobre a terra, Senhor. Mostra, Jesus. Mostra, Senhor, como é que foram os milagres. Mostra no tanque de Betesda, Senhor. Mostra, Pai, mostra. Traz viva, Senhor. Aviva a nossa imaginação, Senhor. Traz, Senhor, agora, Senhor. Mostra no tanque de Betesda o Senhor pegando aquele paralítico, dando a mão para ele, falando: levanta, levanta. Eu sei que não tem ninguém para te levar, mas eu te levo. Levanta, levanta. Eu te levanto agora. E aquele homem se botava em pé, maravilhado, maravilhado. Mostra, Senhor, quando não havia mais esperança para a filha de Jairo, o Senhor mostra, Senhor. Mas Jesus foi lá e falou: ela dorme, ela só dorme. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Ele botando a mão sobre ela e trazendo vida para ela, Senhor. Mostra, Espírito Santo, mostra. O Senhor andando sobre as águas, falando para a tempestade se acalmar. Mostra, Senhor, mostra, mostra. Mostra, Senhor, mostra. Mostra, Espírito Santo, mostra. Mostra, Senhor. Agora imagina, meu irmão, começa a imaginar agora. Espírito Santo, mostra a gente fazendo as mesmas obras que Jesus. Que obras seriam? Veja agora, que obras seriam no seu entorno, nas pessoas que estão precisando hoje. Que obras seriam essas? Que obras maravilhosas seriam essas, a qual o Senhor nos chamou para que andássemos nelas? Que obra é essa? Deixa o Espírito Santo te mostrar. Que obra maravilhosa é essa, a ponto das pessoas glorificarem o nome de Deus, porque você está vivo e você representa Ele, porque você é o embaixador, porque Ele te fez rei, Ele te fez sacerdote, representante de um reino eterno, cujos recursos estão disponíveis para que você viva uma vida em paz, para que você viva uma vida cheia do amor de Deus.
bondade, pelo seu amor, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pega o seu pãozinho. Eu senti da gente ceiar hoje. Eu sei que hoje não é dia de ceia, mas eu realmente senti no meu coração da gente ceiar hoje. Pega o seu pãozinho. Afinal de contas, Jesus ama a comunhão. Há poder na comunhão. Diga para o teu irmão, há poder na comunhão. Por isso Ele te chamou hoje. Não só para dizer que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele tem solução para cada um dos nossos problemas, mas para te dizer que Ele ansiou por esse momento de sentar na mesa com você, ceiar com você, olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo, você é meu. Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu em pedaços, assim como o corpo do Senhor Jesus foi dilacerado, não foi repartido em pedaços, mas Ele compartilhou conosco. Ele deu o seu corpo por nós. Partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é meu corpo. Comamos o pãozinho que representa o corpo de Cristo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: cada um beba dele, porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei deste vinho outra vez, até o dia em que beba um vinho novo. Um vinho novo, irmãos. Um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Amém? Amém? Obrigado, Jesus, pelo teu sangue na cruz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. O sangue que nos liberta, que nos limpa, que nos faz mais limpo do que a neve, Senhor, mais alvos do que a neve, Senhor. Sem Ele, nós não teríamos condições, Senhor, de estar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus. Bebamos o suco de uva que representa o sangue de Jesus. E depois cantaram um hino e subiram. Amém? Então vamos subir. Sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre a terra. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado Aleluia. Amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama de uma forma extraordinária. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é precioso. Você valeu o sangue de Jesus.
Esse é o valor que você tem para Deus. Amém.